No ar, pela TV Univates, ao vivo, mais uma edição do Tá em Jogo, segunda-feira, dia de falar de esporte. Aliás, a gente acompanhou o Lajadense lá em Caxias do Sul, estava começando bem, vencendo, mesmo com um jogador a menos, depois cedeu e acabou tomando 3-1. Juventude acabou levando 3 pontos lá na Serra Gaúcha, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre Grenal, até porque a gente tem comentarista do Grupo Independente para falar contigo sobre essa partida que foi emocionante, torcida mista e tudo mais. A gente vai falar também de Alaf, que hoje inaugurou a sede, isso e muito mais, falando também, obviamente, de futebol amador, que é uma grande paixão do Lajadense. Não sai daí, em 30 segundos, ao vivo, tá no ar o Tá em Jogo. Tá, e no ar o Tá em Jogo, segunda-feira, dia de falar de esporte. Aliás, teve um Grenal de 0-0, teve um Lajadense perdendo lá em Caxias do Sul por 3-1, ficando fora do G8, Campeonato Gaúcho que está embolado, mas tem que abrir o olho o Lajadense, porque tem jogo, partida difícil, vai pegar aí um Novo Hamburgo dos Galácticos, tem um monte de jogo difícil pela frente, é bom abrir o olho ao Alviazul. Não sei não se vai ser um campeonato tão fácil como se projetava no início ou que se esperava, pelo menos desse grupo do Lajadense, já que acabou vencendo tudo no segundo semestre do ano passado, agora nesse ano já venceu Recopa, mas por enquanto o negócio acabou complicando. Então vamos começar apresentando nossos convidados, já falar nesse primeiro bloco do Tá em Jogo ao vivo na segunda-feira, justamente sobre Lajadense. Começar pelo meu amigo Auri Heiser, conhecido como professora. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo mais uma vez, Auri, para falar sobre o Grenal, sobre a Alaf, que tu conhece muito bem, e também sobre o Lajadense. Teve um tropeço lá na Serra Gaúcha. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Muito obrigado, Stout. Muito obrigado pelo convite. Fico muito à vontade de vir aqui. É um ambiente muito agradável, aliás, né? Mais agradável ainda. Tu não tinha vindo ainda depois dessa reforma? Não, conheci o visual novo aqui. Gostou? É uma loucura, bem, né? Bem gostoso colorido, mesmo, né? Ficou bacana. E muito à vontade também para falar de esporte, porque né, a gente tem assunto sobrando para falar disso, né? Aliás, a cidade, deixando dupla Grenal de lado, mas a cidade tem muito que falar de esporte. Tem a Alaf num momento muito interessante, tem Lajadense realmente num momento interessante também, que pese, concordo contigo, o campeonato não é que ele não vai ser, ele não está sendo fácil como se imaginava. E a tendência é de endurecer um pouco mais a partir de agora. Então, eu concordo com essa ideia de que é preciso ter muito cuidado com o que vem pela frente. Aí, nosso comentarista do Grupo Independente, cara que tem estudo de esporte, ele é também nosso secretário de governo. A gente vai poder falar, então, justamente sobre esporte da região de Lajeado. E o cara que veio falar sobre futebol da região, presidente das Livatas, seu Volney, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Que bom poder falar sobre futebol amador também, até porque a gente sabe que é uma grande paixão do pessoal do Vale Taquari. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Muito obrigado, boa noite, Marcos, Daut. E é uma satisfação, uma alegria de poder participar desse programa, ainda mais ao lado do meu teacher aí, que muita gente já comentou e discutiu e debateu o futebol. E estamos aí para falar sobre futebol amador, e, enfim, sobre o esporte da nossa região. Pois é, obviamente que a gente vai querer saber como é que está se formando a questão do regional, o Campeonato Municipal de Lajeado que já começou. Como eu falei, a gente tem matéria completa, então não sai daí. Óbvio que a gente vai deixar para os próximos blocos o pessoal ficar assistindo a matéria do Lajadense contra a equipe do Juventude. Tem também a inauguração da sede da LAF, o centro administrativo da LAF. Tá vindo por aí dia 15 de março, Copa dos Vales, só jogaço, e depois tem Liga Nacional no Complexo Esportivo aqui da instituição. Mas vamos começar falando justamente sobre o Alviazul. Auri Heiser, me diz uma coisa. Ontem o Lajadense, a gente esteve lá, inclusive fui eu e o Dardio, um abraço para o Dardio, nosso cinegrafista mais ágil da TV Universitária Brasileira, e o Lajadense ele começou muito bem. Dá para se dizer que o Lajadense surpreendeu no momento que perdeu um jogador, e aí é a minha primeira pergunta já para ti, perdeu o Quaresma. 2 lances de obstrução, empurrando o jogador, daqui a pouco onde não precisaria, acabou sendo expulso. Isso mostrou, de repente, uma falta de maturidade de um jogador que está subindo, mas que, obviamente, é uma das grandes promessas do Lajadense. Será que faltou ali realmente a experiência para o jogador? Porque aquilo ali realmente foi o que pesou no Lajadense para conseguir um bom resultado. Tivemos golaços do Ramon, daqui a pouco o pessoal vai ver. Mas será que o grande problema foi ali esse deslize do Quaresma? Talvez tenha sido. Eu estava no ar naquele momento em que a informação chegava.
e eu justamente dizia, olha, tem duas possibilidades numa situação como essa. Ou a arbitragem exagerou, ou faltou maturidade para o garoto, né? E me parece que, infelizmente, para ele foi essa segunda opção, né? Um garoto ainda cometer duas faltas na frente e da forma como cometeu, pelo menos assumir o risco, não é? de levar esses cartões, e talvez não fosse necessário o segundo. A arbitragem poderia ter administrado de maneira diferente, mas também, pelo que sei, não errou em aplicar, não é, o cartão. Então, é da vida de um garoto que está começando, que, na minha opinião, tem muito futuro. O Quaresma, ele é um jogador extremamente habilidoso, talentoso, é um jogador que, quando entra, mostra interesse pelo jogo, tem virtudes que a gente não vê em muitos jogadores por aí, mas isso faz parte do aprendizado, né? O garoto está começando, ele está talvez assumindo uma responsabilidade que esteja além, não é, da sua capacidade no momento, talvez, eu estou falando, talvez não esteja maduro o suficiente justamente para enfrentar esse tipo de pressão, mas também não dá para condená-lo, né? Ele não é o primeiro e nem será o último que vai passar por esse tipo de situação, né? E talvez não seja o último jogo que o Lajadense tem que enfrentar o adversário com 10 em campo. O fato é que, na minha avaliação, o Lajadense enfrentou um adversário muito difícil. Acho que vinha embalado, né? 3 vitórias depois do empate contra o Grêmio na Arena. Uma sequência muito boa, né? Parece ter engrenado na competição a partir daquele jogo de Rio Grande, em que venceu o São Paulo lá nos seus domínios, o Alda Puzo, e de lá para cá engrenou um conjunto de bons resultados, inclusive contra o Grêmio, empatando, né, na Arena. Então, o normal, né, numa situação de enfrentamento entre Lajadense e Juventude no Alfredo Jaconi, é evidente que não seria uma vitória do Lajadense. É óbvio, todo mundo torceu, ficou feliz com aquela superação da expulsão, o gol do Ramon, mas é evidente que o Juventude não deixaria uma situação como essa escapar barata. E, de fato, foi o que aconteceu. Não é fácil jogar 11 contra 11 contra o Juventude nos seus domínios. Você imagina você enfrentando uma pressão danada com um jogador a menos. Então, o Lajadense, eu acho que resistiu bem. Foi uma equipe brava até onde conseguiu fazer, mas o campeonato não está sendo fácil e vai, na minha opinião, a partir de agora endurecer. Porque as partidas, teoricamente, mais fáceis já foram. A partir de agora virão, né, aqueles adversários mais complicados. É o Novo Hamburgo que vem pela frente, é o Caxias, é o São Paulo lá em Rio Grande, é o Ipiranga de Erechim, é o São José, o Cruzeiro. Quer dizer, uma infinidade de dificuldades que o Lajadense vai ter pela frente. Então, eu conversava até com o presidente Mário há pouco, num outro evento que eu estava, e a gente trocava uma ideia justamente da necessidade. Quer dizer, se tornou um imperativo ganhar do Novo Hamburgo no sábado. Pois é, aí é que tá. Seu Volney, o senhor que vive também no futebol aí há tantos anos, será que o Lajadense, por ter daqui a pouco pecado em jogos contra, por exemplo, o Avenida em casa, aquele 1-0 ali, daqui a pouco contra a União Frederiquense, apesar de jogar fora de casa, a gente sabe que o União está tentando uma superação, mas ainda é o último time do campeonato, não ter vencido lá, só o empate. Esses jogos também podem comprometer daqui a pouco uma classificação, porque agora pegam talvez os grandes times desse campeonato até o momento. Será que o futebol tem realmente dessas artimanhas aí e pode ter sido esses dois percalços o problema do Lajadense? O pior de tudo isso é que, com o tempo, as equipes estão começando a se engrenar, a entrosar. O entrosamento está começando a aparecer agora. O começo, o Lajadense tinha oportunidade, devia ter aproveitado. Isso foi dito e quanto mais jogos vão passando, vai surgindo aquela deficiência que ficou para trás naquele jogo contra o Avenida, quando o Avenida ainda estava em fase de último colocado e tinha tudo para crescer, para avançar, não aproveitou. Agora, cada vez vai ficar mais difícil, além das equipes serem mais fortes, conforme vão passando os jogos, eles vão começar a se entrosar, o entrosamento está começando a aparecer cada vez mais e está ficando mais difícil, além de ser equipes mais bem postadas, bem organizadas, com atletas de maior peso, o entrosamento está começando a aparecer. E o Lajadense,
Está nivelando por cima. Tá Exatamente, está começando a chegar no topo. Um exemplo disso seria o Grêmio. Se o Lajadense enfrenta o Grêmio no começo da competição, seguramente teria uma possibilidade bem maior, como outros tiveram. Mas vai enfrentar o Grêmio numa condição bem melhor, né? O Grêmio está evoluindo, né, a olhos vistos. A cada jogo dá para ver que o time dá uma crescida em termos de qualidade técnica, de disciplina tática. Ontem já mostrou no Grenal. Então, a partir de agora, as coisas vão se nivelar por cima. Além de serem adversários mais difíceis, essa tese do Volney, eu concordo com ela. A partir de agora, já não tem mais muito time desentrosado, com dificuldade de começo de temporada. O Avenida ontem bateu o Caxias. O Avenida, esse mesmo que fez o crime troca aqui. de treinador. Começa aquela torcida do cartão amarelo, tomara que o jogador vai estar fora. Essa é a única possibilidade hoje de desfazer um pouco o limite do que os times estão e aí o Lajadense tem alguns jogos, como por exemplo, contra o Novo Hamburgo, que é um time também, que dá para dizer que dos times do interior tem tradição, tem toda a história dos Galácticos. De novo, montou um plantel experiente com ex-jogadores de dupla Grenal, Magrão e companhia, Luiz Mário. Dá para se dizer que aí é talvez o grande ponto para saber se o Lajadense consegue uma classificação ou não, passa pela vitória contra o Noia. Mas o Novo Hamburgo perdeu para o Veranópolis. Isso é muito pior, isso foi a pior coisa que podia acontecer para o Lajadense. Perdeu para o Veranópolis, que é um time que está lá na rabeira. Então, o Lajadense venceu. Talvez o Lajadense ainda tenha uma margem contra esse Novo Hamburgo que não rendeu aquilo que se esperava desse grupo que foi montado. O Novo Hamburgo pode, e na minha opinião, pelo técnico que tem, né, e pelos jogadores que tem, é bem verdade, é um elenco um pouco envelhecido. Pois é, mas tem a experiência. Em 30 segundos, Auri, é bom fazer esse tipo de contratação, experiência... vale nesse momento de campeonato ou isso é só para atrair torcedor? A gente podia daqui a pouco repatriar, por exemplo, Santos Sotilha, assim, para o Lajadense? Eu prefiro a mescla. Eu prefiro jogadores experientes com jovens. O Novo Hamburgo investiu demais, na minha opinião. Santos Sotilha teria lugar, então? Junto com o Quaresma. Pelas contratações que tiveram por aqui, quem sabe, né? O Paulo Baier. Paulo Baier é um jogador acima da média, pela idade que ele tem, né? O Souza no Passo Fundo não está dando o retorno que está dando o Paulo Baier. E o Souza, até onde se sabe, jogou em times de mais expressão, né? Até mesmo na Europa. Jogou lá na França. E não está dando a resposta que se imaginava, né? Bom, tá encerrado o primeiro bloco do Tá em Jogo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, até porque a gente vai te mostrar como é que tá a sede administrativa da LAF. Depois do intervalo, não sai daí, Tá em Jogo, tá ao vivo pela TV Univates. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo, para te acompanhar como é que foi a inauguração que a gente teve hoje aqui em Lajeado da sede administrativa da LAF, a equipe de futsal de Lajeado que acabou não se classificando para a segunda fase da Superliga, primeira competição nacional que jogou esse ano. Agora, dia 15 de março, vem a Copa dos Vales. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque tem 4 equipes representantes do Vale Taquari e Rio Pardo importantes do cenário estadual e também nacional. A gente vai falar sobre a Copa dos Vales daqui a pouquinho. Vem Liga Nacional, mas antes dá uma olhada então como é que tá bonito pra caramba. Aliás, tu pode passar lá, adquirir o kit torcedor. Tenho certeza que o presidente Alexandre ia mandar esse recado. Dá uma olhada então como é que tá a sede da LAF. Daqui a pouco eu volto falando com o pessoal justamente sobre futsal. A LAF agora tem uma sede. Será possível centralizar os trabalhos internos, as logísticas de viagem e o atendimento à imprensa. A gente vinha trabalhando já há 7 anos, né, num departamento sempre fechado, onde a gente tinha que decidir todas as coisas em locais de trabalho, né, tanto do presidente, do vice, da diretoria. E a gente sente que a necessidade de uma sala, principalmente nesse ano de Liga Nacional, era muito importante, né? Troféus expostos, sala ampla, no centro da cidade. O atendimento ao público será diário, da 1h30 até às 6 da tarde e aos sábados das 8h30 às 11 horas da manhã. A sala será usada para a venda de ingressos e de materiais da LAF, possibilidade de aproximar ainda mais o torcedor. Dar uma identificação ao torcedor da LAF, para conhecer um pouco da LAF, um pouco mais, fora de quadra, né, que a gente está acostumado a assistir as partidas, então fora de quadra a gente tem esse espaço para o torcedor poder acompanhar um pouco mais a história da LAF também. Conhecer a história com o pé no futuro. É uma entidade aí que está com poucos anos aí, mas com grandes histórias já. A gente trabalha cada ano para crescer mais e que futuramente aí a gente tenha a nossa
própria sede. Hoje eu digo próprio porque hoje a gente é uma sala alugada, né? Então é um trabalho que a gente vem fazendo em prol da LAF. Tem que crescer tudo junto, né? Então, profissionalmente, a LAF também está sendo diferente, está num crescimento, né? Está trabalhando com pessoas hoje dentro da LAF, então é muito importante para a vida da LAF, né? Para crescer, conta também com o apoio do torcedor. Com certeza, né? A gente depende, hoje o nosso maior crescimento tem que ser no torcedor, né? Pois a gente não tem esse escritório aqui para o presidente, para o vice ou para os membros da LAF, e sim para o torcedor, né? Porque a gente sabe da importância dele, que é fora de quadra, que a gente diz que é o sexto jogador no futsal, porque faz diferença, né? E estamos tentando aproximar ele cada vez mais, né, da nossa equipe. Nós já temos um bom número de torcedor também, que já vem crescendo a todo ano também, e tenho certeza que esse ano aí a gente vai ter muitos e muitos torcedores. A sede da LAF está situada no centro de Lajeado, na rua Bento Gonçalves, 524. Tá aí, matéria da Camila Diesel e mais uma vez do cara mais ágil da TV Universitária Brasileira, Guto Dardi. Pode acompanhar então a sede administrativa da LAF, passa lá porque tá bonita pra caramba, dá pra acompanhar todos os troféus, medalhas, tudo que o pessoal já ganhou em categoria de base também no profissional estão expostos e tu ainda pode adquirir o kit torcedor. O pessoal vem aí uma LAF em 2015 projetando e almejando títulos nacionais. E isso é bonito pra caramba pra região, né? Definitivamente a LAF dá um passo à frente, né? Ela sobe de patamar, que é um patamar que eu lembro quando se começou esse trabalho em 2006, quando a inauguração da LAF, já se falava, já se sonhava, mas se projetava uma situação de Liga Nacional, quem sabe, para 10 anos, 15 anos, né? Mas bastaram 7 anos, na verdade, a rigor, 7 anos, para que a LAF alçasse essa condição de ser um dos 20 melhores times aí do Brasil. Pelo menos disputa essa condição. E, além disso, também se organiza do ponto de vista da sua estruturação administrativamente. É muito importante isso. Não é um clube de futebol que tenha estádio, mas é importante que tenha uma referência. Isso vai ajudar o torcedor a identificar cada vez mais o trabalho que está sendo feito. E a diretoria está de parabéns por essa iniciativa. É um investimento que vai ter retorno, né? É um custo que tem, é sala, são pessoas que vão estar lá, é a despesa de manutenção, mas ter uma referência para o torcedor, para identificar mais claramente a LAF, o trabalho que ela faz, não tenha dúvida, vai trazer retorno a curto prazo, não é nem a médio prazo. Então, bacana que junto com esta ascensão ao topo, digamos assim, do futsal brasileiro, também a entidade mostra essa evolução do ponto de vista da organização e da administração. Pois é, até porque se a gente for analisar, por exemplo, o próprio futebol amador, ex-jogadores da LAF, lá de 2006, quando conquistaram a Série Bronze, na 2007. época, se não me engano, 2007, aqueles jogadores, hoje, alguns ainda até disputam campeonatos amadores, né? Se não me engano, o próprio Pipoca, eu acho, né? Alguns jogadores que fizeram parte da pouco daquele elenco jogam futebol amador. Dá pra perceber... O Pipoca não estava no elenco, era quem o era Maravilha, aquele time, por exemplo, que ganhou? o Maravilha, o Roxinho, o Biel... E que ainda fazem parte de um futebol amador. Essa meninada, o Mano acho que não joga mais, mas o Jefinho ainda joga. Jefinho joga. O Vinícius, seu preparador físico, há pouco apareceu aqui, onde foi um dos goleadores lá do jogo. Dá para se dizer que esses jogadores, esse início, daqui a pouco, com uma visão, não diria amadora do ponto de vista pejorativo, mas no sentido de não tão organizado, e hoje essa evolução para realmente buscar uma organização extra, 4 linhas, isso pode estar fazendo com que a LAF entre com os pés no chão numa Liga Nacional, né? E daqui a pouco não meta os pés pelas mãos e daqui a pouco, por algum equívoco econômico, alguma questão daqui a pouco do próprio grupo não ter sido bem montado, não consiga fazer uma boa competição. Óbvio que a gente não quer ou não espera, óbvio que seria interessante, mas ninguém almeja que a LAF vai entrar esse ano e ganhar a Liga Nacional, porque a gente sabe dos recursos e toda a questão que a LAF está entrando agora numa competição dessa. Mas o fato de ter passado, ter feito essa transição de um amador para um profissional, já deixa, acho que o torcedor mais tranquilo em saber que o negócio vai fluir bem, né? E a trajetória da LAF, que é curta, mas vitoriosa, ela mostra isso, né? Não, em nenhum momento, eu lembro que do primeiro ano da Série Bronze, que foi extinta, e o passo para a Série Prata no ano seguinte, foi uma situação que, na época, assustou e até incomodou, porque não se imaginava dar esse salto logo de cara. Mas esse desafio também colocou, não é, para a LAF a condição de buscar essa evolução, né? A gente chama de profissionalização, mas é bom lembrar que o futsal não é um esporte profissional, o basquete também não é que nem futebol,
é um esporte amador, mas a organização que os times têm, as equipes têm, ela é uma estrutura profissional. E tem que buscar isso, né? Já no segundo ano da ALAF, essa relação dos atletas com o futebol amador, ela foi vedada, porque essa mistura, ela não dá certo. Ou se dedica para um, ou se dedica para outro, e foi acertada a decisão, e os times que viveram essa experiência também viram que não dá certo, e isso, aos poucos, foi criando essa maturidade, essa organização, essa estruturação, com uma perspectiva lá na frente, né? Sempre se buscar avançar. A cada ano se pensava naquilo que podia melhorar no ano seguinte. Eu falo com propriedade porque acompanho a ALAF, né? Desde o início, sou um dos fundadores da entidade e acompanho desde as primeiras competições, né? E o time de Lajeado é realmente um case interessante, né? O time, não só o time, mas a entidade como um todo, porque essa evolução, veja, vamos comparar, né? A equipe da Soeva demorou o dobro de tempo para alcançar esse patamar de Liga Nacional, né? Então, não se sabe, né, a razão pela qual, mas são situações e uma conjuntura local que às vezes não permitiu. Mas a ALAF de 2007, quando conquistou a primeira competição, né, até 2014 já estava, em 7 anos, programando uma disputa de Liga Nacional, e atrás tem títulos importantes, né? Como 2 títulos gaúchos, né? São campeonatos da primeira fase, mas são títulos de uma disputa estadual. Tem outro título gaúcho, que é a Série Bronze, tem Copa dos Vales, tem Liga Sul, enfim, a meninada. E foi a Liga Sul talvez que tenha dado realmente o estalo ali, o start, para vamos apostar realmente numa Liga Nacional. Uma combinação de bons resultados, mas também uma oportunidade que apareceu, porque é importante também esclarecer isso. Você não conquista a vaga na Liga Nacional pelo desempenho, pelos resultados. Essa relação, como no basquete existe também... uma espécie de uma franquia, na verdade. Tem que comprar o espaço, a franquia, enfim. Apareceu a oportunidade e aí foi uma chance que poderia ter sido desperdiçada e se esperar uma que vem pela frente, não se sabe quando, ou aproveitar essa. Ou seja, encarar o desafio, como sempre foi. E eu acho que a direção acertou, encarou o desafio, está bem organizada e vai fazer uma boa Liga Nacional. O que vier, além, é claro, de não brigar pelas posições de baixo, é lucro. Porque primeiro ano a vida é complicada. A Soeva, que eu digo, está disputando, vai para a 4ª Liga Nacional e vem a cada ano vendo que a dificuldade ela existe. Então é preciso avançar, evoluir, o uso, porque é a equipe mais próxima daqui, né? Mas a CBF passou por isso, o Atlântico passou por isso, e a gente espera que a LAF possa, nesse ano, fazer uma boa Liga Nacional e que essa experiência sirva de base para avançar um pouquinho mais no ano que vem. Mandando abraço para o amigo Ed Show, toda a galera da LAF, pessoal que está acompanhando o Tá em Jogo através da internet, univates.br/TV, senão o canal 15 da NET Lajeado. Aliás, um abraço para a galera da NET Lajeado. Tinha prometido já o sinal digital no final do ano passado, ainda não chegou. Estou esperando, falta mais um pouquinho. A TV Univates já está pronta em HD, transmitindo pela internet. Só falta nosso pessoal da NET. Um abraço para a NET de Lajeado. Falta pouco para o sinal em HD aí na tua casa. Tenho certeza disso. Seu Volney, futebol amador. Ponto anda hoje o futebol amador de Lajeado? O futebol amador da região, por exemplo, está em fase de competições municipais. Iniciou domingo em Lajeado, iniciou em Nova Brécia, e vários campeonatos já em andamento, como o caso de Teutônia. Progresso é um campeonato que inicia, o primeiro a iniciar, começa sempre já ainda no ano, antes do final do ano, e pouco a pouco vão surgindo. No próximo final de semana teremos um início em Santa Clara, inclusive com um evento sexta-noite, onde nós vamos estar também no lançamento. Cruzeiro do Sul era para iniciar no último final de semana, não foi possível e houve um problema com bastante atletas inscritos que foram para o quartel e surgiram problemas com equipes com deficiência de número de jogadores. E, então a direção lá resolveu adiar para um fim de semana próximo o começo da competição. E agora o meu lado é a nível regional, né? Fui recém-eleito e ainda não assumi, deve acontecer daqui a uma semana, mas
como antes, falando nos bastidores aí, surgiu essa possibilidade ao natural, sem que... Eu acho que foi o caminho trilhado desde atleta, como dirigente de clube, presidente de liga. São fases pelos quais eu vinha ocupando o cargo ano após ano e agora dá para se comparar um atleta profissional querer alcançar a seleção brasileira. Na organização do futebol amador, eu estou conseguindo chegar ao topo, que é importante dizer que a Associação de Ligas do Vale talvez é uma das entidades mais credibilidade, com maior crédito hoje, credibilidade na região, com maior credibilidade na região, a nível de esporte amador. Tanto que se consegue patrocínios de empresas importantes, como é a Sertel, a Sicredi e várias outras empresas que apostam, inclusive a imprensa, o RIS é um dos parceiros que sempre acompanhou muito e sabe da importância que tem o regional, o campeonato, a competição em si, e a importância, porque o amador hoje tem que existir. Domingo estive no interior lá de Nova Brécia, onde não existe outra coisa a não ser um campo de futebol numa comunidade. E se não houver o futebol domingos, não há nada nessas comunidades. E é muito importante, temos que trabalhar e lutar. Nosso compromisso é manter ativo essas comunidades. Não tirar as pessoas, que elas precisam ficar lá onde elas estão e ter a oportunidade também de se divertir e ter, aos fins de semana, pelo menos, um ponto de lazer, que são os campos de futebol. E o amador, que atravessou uma fase muito difícil, estava praticamente no fundo do buraco. Conseguimos melhorar, nós estamos recuperando, estamos voltando a fazer o verdadeiro futebol amador, apesar de que no final do regional, ano passado, brilharam 4 jogadores da LAF, que eu achava que, lógico que não há possibilidade deles manter futebol de campo com o salão, que eu acho que isso não fecha no dia a dia, como é competições da LAF, mas Biel e Rafinha, Thiago e Lucas foram os campeões regionais da última edição pela União de Carneiros e entraram, arrebentaram, jogaram muito futebol. Até eu Rafinha já tinha visto o Biel, mas o Lucas e o Thiago, os irmãos... É dose dupla, né? O Thiago e os irmãos Selbach. Vamos fazer o seguinte, a gente está encerrado mais um bloco do Tá em Jogo, daqui a pouco eu vou voltar falando com o seu Vonei, porque eu quero saber de onde é que vem a explicação para tanta paixão por futebol amador aqui na região. Tem também a matéria do Lajadense, mas a gente deixa para daqui a pouquinho, então não sai daí, daqui a pouco tem mais Tá em Jogo. Tá em Jogo está ao vivo pela TV Univates, a gente terminou falando sobre futebol amador, a gente volta a falar sobre futebol amador. Seu Vonei, onde é que vem a explicação para o pessoal gostar tanto de futebol amador aqui na região? Porque tudo que é comunidade, cidades aqui da volta, a galera realmente gosta e gosta muito. Às vezes a gente chegou a ter aí jogos mais antigos do Lajadense, onde não tinha tanto público, porque tinha mais em futebol amador. Muitas vezes se falava em que os horários das partidas do amador e do Lajadense, por exemplo, quando não estava até em Série A de Campeonato Gaúcho, não poderiam ser no mesmo horário, porque em decisão de amador, União de Carneiros e mais outra equipe, porque geralmente Carneiros briga, dava a lotação de estádio, como foi agora nessa última decisão de regional. De onde é que vem uma explicação para toda essa paixão, senhor? Tem como dizer isso? É uma região aqui que sempre teve bastante, movimentação, esporte, realmente tem um incentivo muito grande. A Auri hoje está na administração, sabe muito bem. As prefeituras, hoje os pequenos novos municípios, nós se agruparam em cidades menores, em comunidades menores, e existe uma colaboração, uma ajuda muito grande, incentivo muito grande por parte das administrações. E a estrutura das nossas comunidades hoje, com sedes esportivas, que são, pelo interior afora, aí tu encontra lugares a nível profissional, que muitos, talvez, da segunda, terceira divisão do nosso estadual, não possuem a estrutura como tem o amador. E o futebol é que vem desde o berço, já vem, talvez hoje não é mais tanto, mas ele começou. Eu sei que no meu tempo tu não recebia nem calção, tinha que levar o calção, meia e chuteira, só ganhava camiseta.
E é um ponto onde o encontro dos fins de semana é futebol, amizade. O esporte é um elo de amizade. Por isso, às vezes, acontece quando há em Grenal essas brigas. Isso não devia... Bonito, nós íamos domingo, misto, todo mundo junto. Mas aqui o futebol amador chegou a ter, o Auri testemunha, com 4 mil pagantes. O Auri foi, quando iniciou a carreira dele, lembra muito bem, em Santa Clara tinha uma decisão onde a Independente sempre ia transmitir naquele momento, não sei por... Nem até ele, eu acho que sabe explicar, foram trabalhar num jogo, treino do Bola Mar, de uma equipe aqui que ia participar, não foi ao fim, e onde tinha 4 mil pessoas assistindo futebol. E isso faz com que a gente se envolve e principalmente a organização. Tem que haver pessoas que organizam. Hoje a grande dificuldade é ter dirigentes, pessoas que querem ainda se expor a trabalhar, a formar times de futebol, que não é fácil. Hoje, para formar, hoje uma estrutura para participar de uma competição, por exemplo, nós temos hoje competição veterana aqui em Lajado. Já começa às 10 horas da manhã, tem jogo. Começa às 10 da manhã, essas pessoas que começam de manhã são as últimas que saem de noite, são 7, 8 horas. Então, hoje, as pessoas cansaram, sabe? É muito o trabalho, então deu uma recaída. Mas, a pouco a gente está recuperando, colocando à disposição dos clubes os jogadores amadores, aquela como é que se diz? A essência do amador voltou de novo, onde os pais, mães, famílias vão ao campo de futebol. Isso fortaleceu e recuperou um pouco essa imagem que antes chegou a ser praticamente semiprofissional, o nosso amador. Por isso, hoje, nós temos... Lajadense, infelizmente, sofre esse problema. Nosso futebol profissional aqui, a LAF já não, porque são jogos à noite. Mas se fosse jogar de dia, certamente tem que haver essa... Eu sou de acordo que deve haver... O amador, tu não pode colocar para de noite. Agora, a Lajadense já tem iluminação, então é justo que eles também colaboram, porque é uma maneira de assistir o profissional e o amador, participar das duas frentes. Então, o amador tem que existir, porque é um incentivo que vai levar também o público a ter vontade de ir no Lajadense. Pois é, e tem a questão também que no futebol amador, por exemplo, já vários jogadores que passaram por clubes profissionais, obviamente, acabam indo depois para o amador, ex-jogadores. A gente tem a questão também que chega em determinados momentos que alguns jogadores acabam migrando do futebol amador e acabam tentando uma vaga, daqui a pouco no profissional, e acabam conseguindo. A gente tem caso, por exemplo, a gente estava comentando ali, do Rafinha, que é um cara que sempre foi do campo, acabou migrando para um futsal, o que talvez fosse o mais difícil, né? Porque o certo do futsal é o cara ter a base do futsal. Ele não, ele foi o oposto. Mas a gente tem vários outros casos, por exemplo, o Juninho Pave, hoje, que está no Lajadense, também a gente teve passagem por mini futebol, por futebol, acredito que amador também, pela LAF. E isso acaba acontecendo porque realmente o futebol amador, ele mexe com a paixão das pessoas do Vale do Taquari. Tem uma explicação para as pessoas gostarem do futebol amador? Porque se tu for pensar que é um futebol amador e a galera vai realmente assistir... Eu penso que nós temos a cultura do esporte aqui. Que realmente gosta, né? Nós temos a cultura de praticar o esporte de modo geral. E gostamos muito da competição. Né? Então, aqueles que não têm a chance de virar jogador, atleta profissional, buscam no amador uma forma de satisfazer, quem sabe, aquele desejo. Mas não basta ter vontade, tem que ter organização. E isso as nossas entidades, as nossas comunidades têm. Nós somos, aqui na essência, talvez até pela cultura de quem colonizou essa região, esse senso de organização, de disciplina. E isso tudo faz com que, esse caldo de cultura faz com que a gente tenha também nas comunidades amadoras uma organização muito grande. Né? E é verdade, tem clubes amadores aqui da região que têm estruturas muito superiores a alguns clubes profissionais que jogam, por exemplo, a divisão de acesso do futebol do Rio Grande do Sul, campeonatos organizados pela Federação Gaúcha de Futebol. Então, o futebol amador, ele tem isso. Dizer que se pegar aí o Rio Grande, por exemplo, tá jogando a divisão de acesso, claro, esses clubes assim... Vovô, né? Meu Deus. Rio Grandense, Santa de Santa Maria. Isso aí é complicado jogar futebol. É uma estrutura bastante precária, o Rio Grandense e Santa Maria. Enfim, e o futebol amador, o esporte amador, o futebol amador cumpre um papel extremamente importante, que é o de integração entre as comunidades. Né? É competição,
As pessoas vão lá, vão disputar, cada um faz o seu time, alguns até investem às vezes, né, além do que deveriam, com a vontade, a disposição de ganhar, de colocar a sua comunidade um patamar acima das outras. Mas, na essência, o que conta muito, o que pesa, é essa integração, né? Essa convivência entre as comunidades. E esta competição saudável, né? Daquela comunidade que vê a outra evoluindo, avançando, melhorando a sua estrutura e corre atrás para melhorar também, faz com que a gente tenha essa condição de ter disputas muito interessantes no nosso futebol amador, que está sendo retomado agora. Teve um período em que se avançou para, na minha opinião, para um processo... Era mais ex-profissionais. Semi-profissional, né? De se remunerando jogadores profissionais. Mais saía de um profissional para vir para o amador do que da uma amador. Condição melhor que os clubes profissionais Exatamente. faziam para trazer para cá. Então, se avançou demais. Aí chegou no momento que se percebeu que era preciso repensar e agora se voltou para um patamar que está mais próximo do amador. Se equilibrou de novo. E daquela competição mais sadia, mais saudável, que é aquela competição que coloca as comunidades na disputa, mas ao mesmo tempo cria aquele ambiente saudável de integração. Então, esse caldo todo de cultura permite que a gente tenha tudo isso. E os jogadores que voltam, né, do profissional, que param ou que às vezes estão na folga, eles acabam, de uma certa forma, colaborando. Sendo um atrativo a mais. Também, recheando, né? digamos Recheando, assim, recheando, botando um temperinho no molho ali da competição. Mas quem faz isso tudo também, Aurinha, porque há a retaguarda, as ligas de futebol, a organização, as livatas no nível regional. Cada município tem a liga própria, né, que organiza, os organizadores. Isso faz com que atrai também. Jogadores ex-profissionais, eles fazem questão, muitas vezes, encerram a carreira lá no profissional, mas já com a visão, o olho em cima de um clube aí do amador para poder continuar correndo atrás da corujinha aos fins de semana. Mudando aí de amador para profissional, a gente teve Grenal final de semana. Grenal. É um Grenal que não teve gols, mas teve um golaço, né? Eu estou dizendo isso desde ontem. Não tivemos gols dentro de campo, mas teve um golaço que foi a iniciativa da torcida mista na arquibancada, esse trabalho do caminho do gol, essa tentativa, não é, de estimular a convivência pacífica entre as torcidas. E isso não é muito difícil de fazer, não é muito difícil, porque 99% dos torcedores que vão ao estádio querem isto. Talvez tenha 1%, né, de baderneiros, arruaceiros, enfim, de pessoas que não são dignas nem da gente citar, que são torcedores, né? Que vão para lá para arrumar confusão, que estão trabalhando contra essa ideia. Mas ontem, apesar da confusão lá fora, dentro do estádio, né, a demonstração foi de uma civilidade extraordinária. É bem verdade que sim, a torcida do Grêmio lá acabou causando alguns prejuízos dentro do estádio, mas foram pequenos, proporcionalmente ao número de torcedores que lá estavam. E este exemplo dado pelo Rio Grande do Sul pode ser talvez o embrião de uma nova cultura, né, nos estádios de futebol. É uma coisa que a gente perdeu e que está, na minha opinião, tendo que fazer todo esforço para recuperar. Então o Grenal foi um bom Grenal, bem disputado, bem jogado, enfim, equilibrado, né, na essência. Foi um Grenal, de fato, muito equilibrado. Faltou o gol para ele ficar um pouquinho melhor, mas o gol marcado na arquibancada, ele ficou realmente acima de qualquer desempenho dentro de campo. E dá para se dizer que também foi um Grenal, daqui a pouco, para mostrar para o torcedor, principalmente para o gremista, que está meio desconfiado e talvez ainda esteja com o pé atrás com o Grêmio, que talvez dentro desse grupo aí que está se formando, com jogadores novos, o próprio Lincoln, que a gente já comentou, tem aí um caldo, dá para a gente começar a apostar nesse grupo? Tem base, não tenha dúvida. Claro que o Grêmio precisa reforçar, né? Não vamos nos iludir que o Luiz Felipe vai conseguir fazer uma grande temporada só com este elenco. Tem que reforçar. Mas ele já mostrou em outros momentos que esteve no próprio Grêmio, em outros clubes, de que ele consegue, às vezes, extrair de um grupo não muito confiável no primeiro momento, ou até não muito acreditado, não é, mais qualidade. É o que ele já está começando a fazer. Que é o que ele fez na década de 90 no Grêmio. Exato. Fez no Grêmio, fez em outros clubes onde passou. Fez no Criciúma, foi campeão da Copa do Brasil pelo Criciúma jogando dessa maneira, ou fazendo esse trabalho. Mas o Luiz Felipe está mostrando que a cada jogo ele consegue evoluir um pouquinho mais. E fazendo uso
de recursos criados no próprio Grêmio, né? Coisa que não vinha acontecendo muito no Grêmio nos últimos tempos, né? Era Luxemburgo, aquelas coisas lá, a base ficou meio esquecida. Ontem o Grêmio jogou com aquela meninada, né? Eu acho que a autoconfiança estava faltando boa, um pouco. Esse empate talvez deu Ajuda. uma injeção de autoconfiança, porque é tudo guri novo. Mas o Internacional também teve... ontem eu fazia aquela análise final do jogo. Foram 5 garotos no Grêmio, né? Que jogaram, 5 ou 6? 5. O Internacional, na verdade, terminou o jogo com 5 ou 6 garotos formados na base. Por isso foi então, é bom de ver isso. O Inter tem uma safra muito boa vindo aí. O Grêmio também, o Wallace é uma confirmação já, o volante do Grêmio. O menino que não jogou ontem, o Júnior, o lateral esquerdo, muito bom jogador. Esse Lincoln, né, com a idade que tem, tá fechando 16 anos, né? 16, 17. Isso vai completar 16, me parece. Tem muita personalidade e muito talento para jogar. O Mamute talvez esteja amadurecendo para receber uma oportunidade. Talvez o Grêmio possa buscar nele. Ele é um jogador... Melhorou muito também, de uma característica até um pouco diferente, porque ele é muita força, mas não deixa de ter qualidade, de ter alguma técnica e de saber fazer cumprir aquela função na frente. Então, foi um Grenal revelador também desses aspectos, mas, sem dúvida nenhuma, o grande destaque fica por isso. Eu espero que no próximo Grenal na Arena, já há promessa de ampliação do espaço para a torcida do Internacional, a repetição da torcida mista, que, aliás, deu um exemplo extraordinário, né? Era bonito de ver porque dava um lance do Internacional, levantavam os vermelhos, os gremistas ficavam sentados. Aí invertia, vinha o Grêmio, levantavam os azuis. Mas já está garantido 5 mil ingressos agora. Todo mundo na maior paz, de 2 passou para 5, tá encerrado na verdade 10 mil. Tá em jogo, daqui a pouco a gente volta falando mais justamente sobre dupla Grenal e, óbvio, a gente vai mostrar aí os gols do Juventude e do Lajadense, matéria completa, então não sai daí, daqui a pouco tem mais, tá em jogo. Voltamos, último bloco do Tá em Jogo. Não te esquece que tuas formas de interatividade aí, nossos canais de interatividade, facebook.com/TV Univates. Se tu perdeu alguma edição desse programa ou dos outros da nossa grade, tem uma infinidade, isso é uma loucura essa TV Univates, tu pode acessar youtube.com/TV Univates, tá tudo lá postado. Isso aqui, olha, em HD, uma loucura essa TV Univates. Auri Heiser, a gente estava falando de Grenal, seu Volney, e a gente estava comentando justamente sobre a questão da torcida mista, que foi um golaço e tudo mais. Deu para perceber que a gente tem capacidade para adquirir, talvez, essa cultura de ter um torcedor ao lado que seja rival, mas que a gente consiga suportar a corneta e tudo mais. Mas o que a gente viu fora do estádio realmente foram cenas lamentáveis e que acabam voltando a se repetir. Tem como a gente pensar que, num Grenal, a gente não tenha mais isso? Tem alguma forma, daqui a pouco, até de a gente ter políticas públicas que proíbam, por exemplo, torcidas organizadas, sejam extintas, como a gente já teve lá em São Paulo, por exemplo, para daqui a pouco acabar de vez com esse tipo de agressão, porque a gente tem famílias querendo assistir o jogo, a gente tem pessoas que realmente querem ver uma boa partida de futebol e que não querem de forma alguma, daqui a pouco, estar envolvidas em situações lamentáveis, como a gente viu no final de semana. Né? Para mim, a solução passa pela punição desse tipo de torcedor. Que eu repito, né, é um exagero chamar de torcedor. Ali naquelas torcidas organizadas, de Grêmio, elas não mudam muito o perfil. Grêmio, Internacional, as de São Paulo, olha, o Santos tem uma torcida terrível, a torcida jovem do Santos, o Palmeiras tem uma que é um horror, o São Paulo tem torcida como cada, o Corinthians nem se fala. Enfim, todas elas. Lá em Minas Gerais não se fala muito aqui, mas a rivalidade entre os atleticanos e cruzeirenses é uma coisa que chega à raia da barbárie, às vezes, né? Para mim, o segredo está em controlar e dar uma punição exemplar para quem exagera, né? E isso não está acontecendo. No Rio Grande do Sul se avançou muito, né? Os juizados dentro dos estádios, as medidas que foram tomadas, agora tem torcedores que receberam punição, mas, na minha opinião, brandas ainda. Tem que avançar mais. Talvez a gente tenha que passar pelo processo, não é, que a Inglaterra passou, né? Daqueles malucos lá que incendiavam os estádios e que praticamente, enfim,
extremistas, assim, que iam para estádio não para torcer e não para fazer Eles com a intenção futebol. de brigar, né? Iam lá para fazer guerra mesmo, né? E não tinha um limite para agredir. E aqui, talvez a gente tenha que passar por esse processo, avançar mais e ter talvez uma legislação um pouco mais clara e um pouco mais dura, e as nossas instituições, aí o Ministério Público, não é, a nossa polícia, o judiciário de modo geral, estarem mais atentos, mais aparelhados para combater isso. Na minha opinião, passa por um controle dessas torcidas organizadas, porque a maioria do público que vai para o estádio vai lá para confraternizar e para, de fato, fazer a festa. Agora, as torcidas organizadas, porque tem um monte de interesse por trás delas, acabam utilizando esses experiências, às vezes utilizando a força para impor, né, isso que a gente vê hoje, impor um certo controle, às vezes de área ou de determinados espaços no estádio e também na própria sociedade. E alguns dirigentes, infelizmente, contribuem para isso. Vamos dar uma olhada como é que foi o Lajadense, até porque foi uma derrota, começou bem o Lajadense, apesar da expulsão do Quaresma, um golaço, uma pintura de gol, tu vai acompanhar agora do Ramon, e acabou cedendo aí 3-1 para o Juventude, que aliás a torcida lá do Alfredo Jaconi sempre acompanha, importante aí o apoio do torcedor do Lajadense para as próximas partidas. Dá uma olhada como é que foi lá no Alfredo Jaconi, daqui a pouco eu volto fazendo encerramento aqui com a galera no Tá em Jogo. Lajadense e aliás, Juventude Lajadense, donos da casa a fim de jogo, partida que valia a garantia de estar no G8. E por isso que com 4 minutos de bola rolando, o Wallace tratou de mandar pro gol. 9 minutos, lançamento para Douglas nas costas de Camilo. O cara embalou, gingou e perdeu. 1 minuto depois de boa investida de Ramon pela canhota, ela chegou quente, mas Vinícius foi travado. 14, a primeira grande oportunidade do Ju. A bola com o Zulu. E da confusão da área que tinha tudo para entrar, não deu em nada. 18 minutos e com 2 lances quase iguais pela obstrução, Quaresma foi expulso. 31, na falta, a querida viajou para dentro da área e o zagueiro Camilo cabeceou para beijar a trave. E mesmo com 1 a menos, foram dar liberdade para o Ramon. Espaço para ele fazer isso. Pintura de gol. Lajadense 1-0. Quatorze minutos depois, o mesmo Ramon ainda teve mais essa chance para ampliar. Na segunda etapa, com 8 minutos, capitão Zulu na cara do gol e Luiz Miller pegou. Outra chance do Ju veio desse escanteio que passou à direita de Miller. E na pressão, com 19, gol anulado por impedimento. Só que de tanto tentar, aos 23, Rogerinho, ele mesmo, Rogerinho, empatou o jogo. No abafa, Douglas virou a partida. E pertinho do fim, aos 44, Lucas decretou 3-1 no placar e a vitória do Juventude. Aí, aliás, foi um golaço, não só o do Ramon, como o do Lucas, o terceiro do Juventude. Que golaço, foi um dia de sapatada de fora da área e a querida entrando, né? Dá pra dizer em que foi pese, nesse último, na minha opinião, o Luiz Miller, né, deveria ter tido um pouquinho mais de disposição para ir na bola. Esse é o tipo de lance, pela distância do arremate, enfim, que um goleiro daquela envergadura deveria ter saltado antes ou acreditado mais na possibilidade de pegar a bola. Então, mas é isso, a gente já comentava antes, o Lajadense, com um jogador a mais, na minha opinião, fez muito no jogo. Fez muito no jogo. Claro, a gente sempre fica na expectativa de que confirme uma vitória daquelas heróicas, assim, para ficar na história. Mas jogar contra o Juventude, numa condição de equilíbrio, de igualdade numérica dentro de campo, já é difícil. Um jogador a menos desde o primeiro tempo, acho que o Lajadense resistiu muito bem a essa vitória parcial e depois que toma o gol de empate, numa condição como essa, abala o moral, a resistência física não é mais a mesma, o time da casa ganha ainda mais, não é, estímulo dentro e fora de campo, e aí vai ladeira abaixo. Né? Só que aí tem toda essa questão também que o Lajadense, ele vem, na minha opinião, jogando bem, vem fazendo boas partidas, mas o resultado no final não está acontecendo. Se a gente pegar ali desde aquele jogo do Avenida, ali depois do União Frederiquense, tem o próprio Brasil de Pelotas, que vinha bem, era líder da competição, veio aqui, conseguiu um empate, mas agora essa derrota para o Juventude.
o Lajadense tá embolado. A gente tá vendo as imagens de novo, ele tá no bolo, porque o campeonato tá todo Mas embolado. o campeonato tá sim. Aí é que tá, o campeonato ele tá proporcionando isso, só que aí é que acontece aquele deslize, né? Porque no momento o Lajadense pode ser tanto o primeiro colocado, daqui a pouco como pode O campeonato desandar. está assim, né? O Novo Hamburgo vai a Veranópolis e perde pro Veranópolis, que está ali na rabeira. O Caxias vai enfrentar o Avenida e perde pro Avenida. Então, é isso. É um campeonato muito equilibrado e vai ficar mais equilibrado ainda nessas rodadas que restam. São 7 pela frente ainda. Então, o Lajadense tem uma tarefa complicada, imediata. E esse jogo contra o Novo Hamburgo se tornou um jogo importante, não é? Do ponto de vista da busca do resultado, porque ele pode ser um divisor de águas nessa fase oscilante, digamos assim, do Lajadense na competição. Acabou se tornando um imperativo. Agora o jogo em casa contra um adversário que vem dando uma vacilada, uma oscilada no campeonato e tem que ganhar. Porque se perder ou se empatar em casa depois de perder da forma que perdeu, né, o torcedor pode, enfim, começar a desconfiar da capacidade do time. Isso não é bom. Então vencer o Novo Hamburgo é extremamente importante. O que vem pela frente são tarefas muito difíceis, mas é esse o campeonato que se apresenta, né? O Alviazul é um grupo que, se a gente for analisar, né, o histórico, agora o que vem acontecendo nos últimos meses, o final de 2014, o Lajadense estava muito bem, né? O Pelotas teve assim também em 2013. Ganhou tudo e acabou caindo de divisão, né? O Lajadense ganhou tudo e agora começa a oscilar. Apesar de que o Pelotas, naquele momento, não fez contratações, daqui a pouco acreditou que aquele grupo seria capaz de conseguir bem no Campeonato Gaúcho e caiu, o Lajadense contratou. Mas será que isso não é um certo alerta? A gente tem um grande técnico, que é o Luiz Carlos Vinck, um cara extremamente coerente, mas uma visão de jogo espetacular, mas será que não é o momento daqui a pouco de abrir os olhos também e, opa, tem que ter realmente uma retomada de vitórias para não ter daqui a pouco um deslize maior, Auri? Tem que ficar muito atento, né? Chegou num momento da competição em que um detalhe pode fazer a diferença, né? O Lajadense pode chegar no final de semana, se o resultado não for aquilo que se espera, flertando com a zona de rebaixamento. Isso é uma situação muito complicada, porque é importante frisar, né? O Lajadense teve uma primeira etapa do Campeonato Gaúcho, onde teve jogos teoricamente mais fáceis, né? Sempre na teoria. Mas tem a ver também com esse início de competição, em que nem todos os times estão ainda nivelados ou na sua melhor condição. E agora se percebe que até mesmo aqueles que estão lá ou estavam lá na ponta de baixo, São Paulo de Rio Grande é um exemplo, vem aos poucos se recuperando. A Avenida vem dando mostras de que pode, daqui a pouco, engrenar a troca de técnico, enfim. Não é? Talvez o União Frederiquense seja a exceção, que não consegue deslanchar. No resto, as coisas estão se equilibrando. Então, se o Lajadense não conseguir manter este ritmo, pode até oscilar, mas tem que buscar uma vitória ali, pode até na frente. O que não pode é oscilar para baixo, manter, isso não pode acontecer. Então, é por isso que eu ressalto o jogo contra o Novo Hamburgo. Depois dos últimos resultados, ele acabou se tornando uma espécie de decisão. Ele pode, a vitória, dar o alento que precisa para ter mais tranquilidade para o que vem para frente, e um resultado negativo pode instalar aquele ambiente que definitivamente não será bom para os jogos que restam. 1 minuto para encerrar o Tá em Jogo, seu Valnei. Muito obrigado pela participação. Que bom poder falar sobre futebol amador. O senhor tem uma história aí muito grande dentro do nosso futebol. Valeu, obrigado pela participação. Até a próxima. Boa sorte para vocês. Quando começar lá também o Campeonato Regional, vai para a 18ª edição, é isso? 18ª edição, Sertel, Regional Sertel. 30 anos, esse ano teremos certamente uma festa também para festejar os 30 anos de existência da entidade. Boa sorte, obrigado por ter participado do programa. A gente está de portas abertas aí para sempre, no possível, estar acompanhando vocês também. Eu agradeço e fico grato por ter essa oportunidade e espero voltar aqui assim que me chamarem. Com certeza, com novos convites. Mas quero sentar no lado de cá, Auri. Tem que ser no lado daqui? É.
Tá, a gente altera os lados aqui, não tem problema nenhum. Aqui o negócio, sabe, né, Uri? Aqui é... Logo, logo ele vai querer estar ali. Não tem problema também, eu já sento aí, é que aí complica um pouco, né? Dói um pouco as costas. Auri, valeu, obrigado pela participação. Obrigado, Stout, pelo convite. Sempre às ordens. Esporte é uma coisa que eu gosto e estou sempre à disposição para contribuir. Tá certo, sabe que tá sempre nosso convidado aí. A gente volta na segunda-feira que vem com mais, tá em jogo ao vivo. Lembrando, eu sempre consigo lembrar, amanhã tem reprise às 11h30 da manhã e na quarta às 9h30 da noite. Pode assistir as outras edições lá no youtube.com/tvunivates, facebook.com/tvunivates. Assiste a nossa programação de segunda a sábado. Isso aqui é uma loucura. Um abraço, até segunda-feira que vem. Tchau.